Imagine se a sua mente fosse programada para não cair em nenhuma atenção negativa. Desejos sórdidos e que você em si odeia? Esquece. Pessoas te provocando e você caindo na ofensa? Nunca mais. Uma procrastinação porque dá mais atenção para sua preguiça ou vazio do que para sua razão? Algo distante agora que você provavelmente nunca mais se verá fazendo. Isso é possível. Você pode programar a sua mente dessa forma. Só que para essa situação, precisa entender certos fatos filosóficos, assim como métodos que te farão enxergar os mecanismos de você, indivíduo, como também do mundo ao seu redor, que tanto tenta te influenciar errado e te estimular de forma negativa todos os dias. Chegou a hora de você parar de ser um fraco e se tornar quem de fato deve ser. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. A ofensa. Quando um bicho peçonhento te morde enquanto está distraído e passa o veneno dele a ti, você busca pela cura, pelo antídoto, e não tenta entender o porquê da mordida. Você sabe a natureza desse bicho. Sabe que faz por puro instinto de sobrevivência. Você não ficará bravo com um bicho e nem irá se desesperar. Apenas buscará o antídoto e nada mais. O mesmo pode ocorrer quando uma pessoa grita contigo, com você já sabendo o porquê dela estar nervosa. Você sabe que ela só está tentando descontar a frustração em alguém. E aceita esse fardo numa boa, sem estresse. Você a escuta, age com calma e no fim transmite controle para toda a situação, fazendo com que a pessoa se acalme também. Ou seja, você entende os mecanismos do comportamento humano, assim como compreende os instintos de sobrevivência de um animal. Logo, te questiono agora: por que se sentir tão ofendido com algo que alguém expressou, quando você entende muito bem que essa pessoa só falou por falar, em busca da sua atenção talvez, ou porque quer descontar a raiva dela de um jeito tolo, ou pelo fato da pessoa estar vazia por dentro e, portanto, quer fazer alguma graça, como falar besteira para alguém? Os motivos podem ser muitos, mas, independente de qual seja a razão, não muda em nada para ti. Ou seja, a primeira coisa que deveria analisar em um insulto é que você não precisa saber a razão dele. Você só deve compreender o quão tolo e sem significado aquilo é. Você precisa entender não a justificativa, mas a natureza do ato. Um ato vazio, originado de uma pessoa vazia e sem princípios. Até porque ninguém com propósito sai por aí ofendendo os outros. É uma questão de entender os mecanismos, em vez de se sentir ofendido com palavras tão ridículas. E às vezes a pessoa insistirá, porque ela não está satisfeita com o resultado. Ela não quer que você simplesmente ignore. Mas conforme ignorar e demonstrar a ela que, independente do que ela fale, nada surtirá efeito, você irá desarmá-la, pois quanto mais ela insiste, mais ela passa vergonha. Alguns até acharão graça, entrarão na provocação só para ver a sua reação. Mas estes, que só querem ver o circo pegar fogo, são ainda mais vazios. Pessoas assim que se alimentam da perturbação do outro, fazem isso porque já estão cansadas de lidar com a própria perturbação. Estão medíocres e afundados no fracasso. E é aí que te pergunto: quem será você, caso dê atenção para esse tipo de gente? Pois aquele que se atenta demais ao veneno, morre envenenado.
Se querem a sua perturbação e você permite essa perturbação, o que será do seu raciocínio, do seu foco, da sua produtividade? No momento em que conseguirem a sua atenção, tudo ao seu redor irá ruir. A ofensa grudará na sua consciência e você terá aqueles pensamentos em que acha uma boa ideia retribuir, que é obrigação sua ofender de volta ou recuperar a sua honra. E lá estará você, sendo um tolo por discutir com tolos, enquanto a sua vida desanda como queriam, porque você perdeu a sua concentração. Insultos são palavras vazias, que podem contaminar tudo o que há de significado na sua vida. É o vazio que consome se não tomar cuidado, assim como o veneno que, sem o antídoto, se espalha por todo o corpo. E qual seria o antídoto dessa situação? Eu já disse, entenda os mecanismos. Entenda a natureza do ato, e com isso você não dará a mínima para o ato em si. Se insultam através da mediocridade deles, logo o insulto humilha mais os provocadores do que quem foi provocado. E talvez alguns deem risada, apoiem quem está insultando. Mas isso é apenas o ambiente tentando te convencer a fazer besteira. Porque no fim, você sabe a natureza dessas pessoas. Sabe que não estão no seu nível e que só conseguem alcançar fazendo esse tipo de baderna, tendo esse tipo de atitude inferior, para que você se inferiorize. Então, não dê brecha, pois quanto menos reagir e somente focar, mais desarmados eles se sentirão. Alguns até desistirão na primeira tentativa, procurando outro alvo para atormentar. A vontade de poder. Nietzsche acreditava que o caminho para o significado não é através da felicidade, porque, segundo ele, a felicidade é apenas uma consequência, um efeito que será gerado caso esteja na sua direção correta. Ou seja, procurar por felicidade é um caminho sem fim. Você nunca achará a felicidade caso ela seja o seu objetivo. Você a conquistará a partir de outros atos. E qual seria esse princípio? A vontade de expandir. A atitude de dominar a si mesmo e estar em constante expansão, definindo uma autossuperação diária e rígida. Porque quando você define esse poder, essa vontade do autodomínio, você se desapega a tudo o que é besta e passa a visualizar somente com o que é necessário e unicamente necessário. Você não olhará mais para atrasos ou distrações, porque a sua vontade te impedirá, e nem perderá tempo também com lugares e pessoas que não somam. Mas como? Como definir essa vontade? O começo está justamente no que falei sobre felicidade. Quando você para de perseguir a felicidade, quando você para de correr atrás de coisas que jamais alcançará e também se livra de tudo o que é falso, como é o caso do excesso das redes sociais ou os sonhos que não te levam a lugar nenhum, basicamente quando você joga no lixo essas tendências e desejos que não te pertencem e que de nada se conectam com a sua essência, você alcança uma versão mais pura de si. Você se entende melhor e visualiza o que de fato precisa, sem esse lixo de excessos que carregou há tanto tempo. E quando você abre mão do inútil e se purifica como indivíduo, os seus princípios e a sua razão falam mais alto. E a partir dessa direção que cresce dentro de você, você terá a vontade. Porque sem distrações, sem exageros, sem ilusões, o que sobrará em ti é o que há de verdadeiro em você. No caso, a vontade de ser melhor,
O ato da autossuperação, que convenhamos é a única direção pura que um indivíduo é capaz de seguir. Porque aquele que começa o dia com a vontade de fazer o melhor em relação a ontem, é alguém que, em um momento ou outro, com razão e dedicação, terá o que precisa, terá o necessário, logo tornando-se feliz. Entende? Esse é o real caminho da felicidade, a direção que nada te afetará. Porque quando você segue com um princípio individual, quando você entende a sua direção única, que trará a ti cada vez mais progresso, sem sentir necessidade de coisas que não são necessárias de fato, você abre os seus olhos, amplia a visão, enxerga com mais clareza, o que obviamente fará com que aproveite as oportunidades certas, sem contratempos, sem atrasos desnecessários, e avance com extremo domínio de si, o que naturalmente atrairá para ti o que te tornará feliz. Amor fati. A ideia de amar o destino é uma das principais de Nietzsche. E veja bem, não que você deva se enganar e achar que o seu destino é essa mediocridade que vive hoje, talvez. Ou que deve se confortar com seus erros pensando que é o destino ser assim. Nada disso. Todos nós temos escolhas, todos nós temos a autonomia de avançar perante a direção que racionalmente consideramos correta. Mas Nietzsche dizia que você deve amar as dificuldades, sofrimentos e circunstâncias no geral que ocorrerem ao longo desse rumo. Afinal, a reação da maioria normalmente é reclamar, dizer que não merecem, falar que está difícil demais e pedirem a Deus por clemência. Mas, se você fica quieto, focado e pratica sua resiliência, amando esse caminho cheio de espinhos e lições, você torna-se um indivíduo. Alguém que não recua, porque ama e entende as passagens da vida. Até porque o que seria de nós sem as dificuldades para ensinar o que é dor e limite? O que seríamos sem a falsidade e inveja alheia para nos blindar e ensinar sobre a maldade humana? O que seria de nós sem as decepções, para que não sejamos mimados e compreendermos que nem tudo acontece do jeito como queremos? Tudo aquilo que não gostamos, todos esses elementos da vida que as pessoas preferem nunca passar ou lidar, é o que te torna o melhor de si. Alguém inabalável, preparado para tudo. É o tempero da vida. É o que estimula o seu raciocínio, molda a sua personalidade e institui os seus valores. Então ame esse destino. Ame o fato de que você lidará com essas situações negativas, porque você será moldado por esses fatores. Caso trate do jeito certo e racional. Porque sim, tem gente que desperdiça esse potencial das dificuldades. Tem gente que só fica aí, se lamentando, se vitimizando, reclamando, recua e age como um mimado. Só porque não gosta, então não quer, não aceita, não faz. O que faz com que, mesmo passando, nunca aprendam o que deveriam. É uma questão de mentalidade. E por isso, em sua consciência, para que nada te afete, você deve realmente amar aquilo que supostamente deveria te afetar. Ame entendendo como a vida funciona. Ame compreendendo como você irá dominar essas circunstâncias. As 3 metamorfoses do espírito. Eu nunca esqueço a primeira vez que li Assim Falou Zaratustra. Esse livro, você provavelmente nunca o entenderá 100%, mas ele abre caminhos em sua mente os quais você nunca imaginou que poderiam existir. Você começa a enxergar o mundo de um jeito diferente. E em uma das passagens, o autor cita as 3 metamorfoses. O camelo, o leão
e a criança. O camelo somos nós no início da vida, aceitando de bom grado e de forma ingênua as tendências, tradições e cultura do mundo, acreditando que devemos seguir à risca o que o mundo quer que nos transformamos. E o pior é que muitos ficam somente nessa etapa a vida inteira. São durante a vida inteira um camelo, carregando nas costas o que o mundo quer que ele carregue, agindo como um ser obediente. Já o leão, a segunda metamorfose, é a passagem do ser obediente para o ser humano. O ato de se rebelar, de entender que certas ordens e tradições não devem ser toleradas, que não podem ter espaço em sua vida, que existe o caminho individual ao invés de ser só parte de um grupo. É o momento em que você começa a enxergar como o mundo realmente funciona e quem você é de fato. Como no filme Matrix, o momento em que você toma a pílula vermelha. Já a passagem do leão para a criança é o ato de deixar de ser humano e se tornar um ser superior. O indivíduo que finalmente entende o seu próprio rumo, que adquire conhecimento necessário, habilidades bem desenvolvidas, uma autonomia inabalável e avança pelo mundo sem medo, porque tudo o que ele é tudo o que ele precisa. Essa terceira metamorfose é extremamente difícil. Se desgarrar de tudo, aprender de novo, se desenvolver e finalmente definir o seu caminho único, sem medo, sem sentir carência, sem ligar para a solidão que pode ocorrer ao longo do caminho, muitos não conseguem, mas é o estado mais puro de um indivíduo, pois ele atinge a sua versão superior, o ápice, e vai por mim. Só de você estar em busca dessa terceira metamorfose, já te transforma em alguém inabalável, pois nada te afetará quando seu foco total estiver no ato de se tornar superior. Quando você se livra das correntes, quando entende o que o mundo queria que você fosse, e você em si encontra a paz em se livrar de toda essa lavagem cerebral, então nada mais será capaz de tirar a sua paz e disciplina. E como ter essa visão mais clara sobre a sua existência e o mundo? Olhe ao redor, questione, leia livros, treine seu corpo, estimule a mente. Se você todo dia não ser um preguiçoso e nem um acomodado, definindo um propósito, definindo o que é melhor para si e se esforçando ao máximo que pode, então estará cada vez mais próximo dessa terceira metamorfose. O ato final, o momento de ser quem de fato é. Para finalizar, apenas lembre-se desse fato e conclusão. No seu rumo, encontrará venenos de todos os tipos, distrações que tentarão manchar a sua alma e embaralhar a sua cabeça, barulhos que só puxarão a sua atenção para algo inútil. As tendências do mundo são muitas. As maldades dos outros são perversas e diversas. E tudo, no fim, só tem um objetivo: te enfraquecer. E a única maneira de não cair nessas fraquezas é encontrar dentro de ti a força. Quanto mais fortes forem as suas convicções, menos chances das dúvidas do mundo te contaminar. Se você pensar com firmeza, se tiver em si esses fatos que acabou de aprender, bem definidos, bem desenvolvidos na sua cabeça, logo já terá o antídoto antes mesmo que tentem te envenenar. É assim que você se prepara para o mundo. Entenda as fraquezas e já defina as defesas da sua mente antes mesmo que te ataquem. Dessa maneira, será inabalável, prevendo o veneno do mundo e buscando incansavelmente o seu caminho até a versão superior. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também.
Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.